E aí, galerinha, vocês não ficaram muito assustados não, né? Vocês observaram que o lance é saber quantos elétrons vão ser distribuídos do átomo fundamental. Depois vocês têm que ter noção da quantidade de elétrons que ele perdeu ou que ele ganhou e qual é a camada mais externa daquele átomo para você poder fazer a adição ou a subtração dos elétrons lá. Então não tem como fugir, galerinha. A gente precisa estar fazendo a distribuição do átomo neutro. Vamos lá para a nossa revisão? Então, galerinha, a gente falou aqui, de um modo geral, como é feita a distribuição eletrônica de um íon. Lembrando que um íon é o átomo que deixa de ser neutro porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Mas para isso eu preciso fazer a distribuição do átomo no estado fundamental. Por quê? Porque eu tenho que conhecer em qual dessa camada aqui eu vou precisar fazer essa modificação. Ela sempre vai ser feita na camada que for mais distante do núcleo do nosso átomo. Quando o átomo perde elétron, a gente sabe que ele vai ficar carregado positivamente, ou seja, ele vai se tornar um cátion. Então, o que vai acontecer? Lá no subnível e no nível mais externo desse átomo, eu vou ter a perca de elétron. Então, eu faço a distribuição dos meus elétrons do átomo no estado fundamental, ou seja, quando o átomo está neutro, para depois eu poder fazer a perca aí dos nossos elétrons. Com relação à distribuição eletrônica dos ânions, aqui você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque nesse caso, eu vou fazer a distribuição e eu tenho que lembrar que vão ser adicionados elétrons na minha camada mais externa para esse átomo. Então, se eu vou adicionar, eu tenho que procurar os subníveis que estão incompletos do átomo. E para isso, galerinha, é muito importante que vocês lembrem a quantidade máxima de elétrons que é composto lá pelas camadas e pelos subníveis dessas camadas. Então, se eu tenho lá somente a camada K, que é o caso do hidrogênio e do hélio, eu tenho que lembrar que lá só tem um subnível. Então, ali eu tenho só a capacidade máxima de 2 elétrons. Quando eu vou para a camada L, lá a gente já tem o subnível S e o subnível P. Então, ali ele já vai comportar no total 8 elétrons. Então, vai ter o 2s2 e o 2p6. Quando eu estou com um átomo que perdeu elétrons, eu tenho que lembrar que eu vou retirar essa quantidade de elétrons que ele perdeu lá na minha camada mais externa, começando pelo subnível mais externo dela. Como a gente viu no exemplo do sódio, onde ele tinha lá o subnível 4s1. Ele perdeu quantos elétrons? 1 elétron. E a gente retirou de onde? Da camada mais externa, que era a camada 4, e o subnível mais externo, que era o subnível S, que tinha exatos 1 elétron. Quando, isso é uma regra, quando eu retiro elétrons de uma camada e aquela camada não apresenta mais nenhum elétron, ela deixa de existir. Então, a camada 4, né, lá do nosso sódio, quando ele perde elétron, ela deixa de existir. Se o meu cátion indica que eu preciso ainda continuar retirando elétrons de alguma outra camada, como foi o exemplo do ferro, aí você vai para o subnível da camada mais externa que ficou e faz a retirada ou a adição, né? No caso, a retirada lá, que foi o caso do nosso ferro, beleza? Na adição é a mesma coisa, só que na adição você sempre vai observar que um dos subníveis vai ficar incompleto, né? Quando a gente fala principalmente das ligações iônicas, né? Sempre vai ter um subnível que cabe mais 2 elétrons, mais 1 elétron, e aí você vai fazendo a adição. Tranquilo? Então agora, ó, atividade de sala. Você vai lá praticar e eu vou ficar aqui aguardando vocês, tá bom? Eita, galerinha, eu sei, eu entendo que tem gente que tem uma certa dificuldade, ainda mais na química, né, gente?
A gente passa uma atividade, aí na hora a pessoa olha e fica, mas será que ganhou? Será que perdeu? Fica confuso com os números das cargas. O diagrama, né, galerinha, que é na diagonal, às vezes causa uma certa confusão na sequência, porque a gente é acostumado a trabalhar 1, 2, 3 na sequência linear, né? E o diagrama, ele é diagonal. E eu sei que acaba acontecendo da gente ter certas dúvidas e confundindo algumas distribuições. Dica para vocês. Se você puder, tiver um tempo, pega os exemplos que a gente fez, pega o diagrama, deixa do ladinho ali e vai fazendo a distribuição desses e vai conferindo se está batendo. Sempre praticando que você vai começar a se familiarizar com a metodologia e aí vai diminuir as chances de erro aonde? Nas avaliações que já estão chegando. Então vamos lá para o nosso Tirando Dúvida. Questão de número 1 lá no slide. Na questão de número 1 diz o seguinte: conhecendo-se o ânion do átomo X, ou seja, de um átomo genérico, pode ser qualquer átomo da tabela periódica. Ele diz o seguinte, ele apresenta 17 prótons, 18 nêutrons e massa atômica igual a 35. Se você observar, a massa atômica foi o quê? A soma do 17 com 18, beleza? E aí ele termina dizendo, com carga -1. Podemos afirmar que... E aí ele deu 5 alternativas para a gente determinar uma como sendo correta. Beleza. Primeiro ponto que você tem que observar. Esse cara, esse átomo X, o átomo X, ele ganhou ou perdeu elétrons? Aí você olha pela carga. Se a carga é -1, significa que ele ganhou uma carga negativa. Beleza. Entre as partículas que compõem o átomo, quem é a carga negativa? É o elétron. Então, esse cara ganhou um elétron. Então, para eu saber se essas afirmativas estão corretas, eu tenho que conhecer a representação do elemento químico, quem são prótons, quem é essa carga e saber fazer a distribuição eletrônica. Vamos aqui? Bom, o elemento X, como ele tem massa igual a 35, eu vou colocar o 35 aqui em cima e o número atômico dele aqui embaixo. Ai, professor, o enunciado não deu o número atômico, mas ele disse que ele tem 17 prótons. E o número atômico sempre vai ser a quantidade de prótons que o átomo tem. Então, não tenha dúvida. A quantidade de prótons que esse cara tem é 17, o número atômico dele é 17. O que eu preciso fazer? Eu sei que é um ânion, ou seja, é um íon, mas para trabalhar com íon eu tenho que trabalhar com o meu átomo neutro. Para ver se aqui as alternativas estão certas, o que eu tenho que lembrar? Que quando o meu átomo é neutro, ele não tem carga, beleza? Mas quando ele é um ânion, ele vai ter carga negativa, igual a quantidade de elétrons que ele ganhou. E tá aqui, ó. Então, a carga do nosso ânion vai ser 1 menos. Aí você vem aqui, a letra A tá dizendo que ele pode ser representado com X2 menos, tá certo? Não, não tá certo. Por quê? Porque ele ganhou só um elétron. Então, esse 2 menos aqui não existe. A letra A, ó, está errada. Na letra B, fala que temos menos elétrons que no átomo X. Aí você pensa, essa aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, porque é -1, é -1. Mas o -1 significa que ele ganhou uma carga negativa, ele ganhou um elétron, então ele não tem menos elétrons que o átomo X, ele tem mais elétrons que o átomo X. Então, a letra B, ó, fora. Letra C. Apresenta número atômico igual a 18. Ele tem o quê? 18 nêutrons. Mas o número atômico de todo o átomo é a quantidade de prótons. Então, a letra C também está fora. Meu Deus, será que não vai ter nenhuma certa? Letra D. Tem número de elétrons igual a 18. Aí tu pensa, não, porque ele tem 17 prótons. Mas 17 prótons é o átomo
é o número atômico dele. Quando ele ganha um elétron, eu tenho que levar em consideração que para saber quantos elétrons ele tem, eu pego a quantidade de prótons dele, que era 17, e somo a quantidade, ao valor que está lá com a carga, que nesse caso é 1. 17 mais 1 vai dar 18 elétrons. A letra D até agora, ó, certíssima. Vamos lá. Na letra E fala que ele apresenta configuração eletrônica semelhante ao elemento enxofre, que tem número atômico 16. Aqui até poderia acontecer uma confusão, mas olha, o número atômico 16 significa que ele também tem quantos elétrons? 16. E a gente acabou de ver que ele tem 18, então eles não vão ter a mesma configuração eletrônica. A letra E está errada e a letra D é de fato a nossa alternativa correta. Olha só, como ele é um átomo que ganhou um elétron, então para saber a quantidade de elétrons que ele tem, a gente pega o número de prótons e soma a quantidade de carga que ele tem, que no caso aqui é 1, ó, dando 18 elétrons. Questão de número 2. Alguém teve dúvida nessa questão? Se teve, eu entendo. Tá tudo bem. Olha só o que diz. Os elementos do grupo 4B da classificação periódica têm grande facilidade para atuar com números de oxidação mais 3 e mais 4. Significa que eles têm uma grande tendência de estar perdendo 3 elétrons e 4 elétrons. Um destes elementos, o titânio, forma óxidos estáveis com fórmula. Ele dá a fórmula aqui pra gente, ó. Ti2O3. Isso aqui é um elemento, é um composto iônico. E o outro óxido dele é o TiO2, que é uma substância molecular. No óxido iônico, ele apresenta o íon 3+. Tem como distribuição eletrônica em níveis de energia, aí ele quer que você diga. Em níveis de energia, galera, ele quer saber quantos elétrons ele tem na camada K, na camada L, na camada M, na camada N, quantas as camadas ele tiver, ele quer saber qual é o valor que ele vai ter de elétrons em cada uma delas. Como que eu vou saber? Ele deu um número atômico do titânio. Então, a gente faz a distribuição eletrônica do átomo neutro, né, assim, e depois retira a quantidade de elétrons que está representada ali na carga do cátion. Então, vamos lá, são 22 elétrons, né, o titânio, número atômico 22, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10, 3s2, 3p6, depois do 3p6, 4s2, que aqui ó, já deu um total de 20 elétrons, pode somar aí. Depois do 4s2, o próximo nível é o nível 3, subnível 10. Quantos elétrons vai vir aqui? Se eu já tenho 20, para 22 faltam 2. Então vai ficar 3d2. Essa é a distribuição dele. Só que, isso aqui do átomo neutro, ele disse que ele perdeu 3 elétrons. Aí eu tiro pela ordem de baixo para cima, da camada mais externa para mais próxima. Eu tiro 2 aqui, então a camada 4s2 deixa de existir. E aqui, na minha camada 3d, o que eu vou ter que fazer? 3d2, perdão, já dei até o spoiler. O que eu vou fazer? Eu vou retirar um elétron para dar os 3 elétrons que ele perde. Então, vai ficar 3d1. Beleza. Mas aí você olha e diz, professor, não tem nada a ver com o que eu estou vendo aqui. Calma lá. A camada 1 dele é essa daqui. Quantos elétrons eu tenho aqui? Tenho 2 elétrons. A camada 2, que é a L, é essa daqui. Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 2 mais 6, que vai dar 8 elétrons. E a terceira camada, que é a camada M, é essa daqui, ó, 3s2, 3p6, 3d1.
Quantos elétrons nós temos aqui? Nós temos 2 com 6, 8 com 1, 9. Então, em camadas, essa é a distribuição dele. 2, 8, 9, que é a letra E. Tranquilo? Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Ó, foi feita a distribuição em ordem geométrica, então ele perde 2 elétrons aqui e 1 aqui, fazendo com que a distribuição eletrônica dele passe a ser essa daqui, ó. Aqui ele tem 2 elétrons, aqui ele vai passar a ter 8 elétrons e aqui 9 elétrons. Questão de número 3. Se liga no Enem. As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos devem-se à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha, cada elemento químico tem uma cor, tá, gente? E nesse caso aqui, o vermelho, o mais utilizado é o estrôncio, de número atômico 38, que na forma do íon estrôncio 2+, tem a seguinte configuração eletrônica. Então, o que está pedindo aqui pra gente? Você vai distribuir os 38 elétrons do átomo neutro e depois fazer o mesmo esquema para saber de onde e quantos elétrons você vai estar retirando. Então, vamos lá, 38, a gente vai fazer assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Vocês vão sonhar com isso aqui. 1s2, 2s2, 2p6. Eu sonhava com isso. 3s2, 3p6, 4s2. Aqui já deu 20. Depois do 4s2, o próximo nível é o 3d10. E como eu tenho um valor que é 38 e eu só tenho 20 distribuídos, então eu vou colocar 3d10. Agora eu tenho um 30, certo? Depois do 3d10, o próximo nível é o 4p. Só que o 4p só comporta 6 elétrons, faltam 8, então vai ficar 4p6. Depois do 4p6, o próximo nível é o nível 5, subnível S, que só comporta 2 elétrons, então vai ficar o 5, né? S2. Somando, nós temos, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Então, aí você vai vir olhar a alternativa que apresenta essa configuração, que nesse caso aqui é a letra B. Eu tenho que chegar aos 38 elétrons que ele queria. E, gente, ó, muita atenção quando a gente está fazendo essas distribuições com os íons, tá? Você sempre tem que lembrar quando é que está perdendo e quanto é que está ganhando, tá? Para não ter confusão. Vamos lá no comentário da questão. Quando a gente está fazendo aqui, quando a gente está fazendo aqui, a gente chegou nesse valor, né? E agora o que eu vou fazer? Agora que eu já cheguei na distribuição do átomo neutro, eu vou na camada mais externa. Ele diz o quê? Que ele forma um cátion 2+. Quando eu formo um cátion 2+, o que eu tenho? Eu falei, né, da letra B, mas a letra B é do átomo neutro, perdão. O que eu tenho? Eu tenho agora que ir na camada mais externa, no subnível mais externo e fazer a retirada de 2 elétrons. Qual é? É a mais distante do núcleo, que no caso aqui é a 5. Qual é o subnível que nós temos aqui? É o S. Quantos elétrons cabem nele? 2, que é a exata quantidade de elétrons que ele vai perder. Então, quando ele perde, já que é um cátion, o que eu faço? Quando eu retiro esse elétron, essa camada ela deixa de existir. E essa daqui passa a ser a camada de valência, a camada mais externa dele, que aí no caso aqui é a letra A. Olha só. O subnível mais externo é esse. É aqui que ele vai perder os elétrons. Como não tem outro subnível na camada 5, perdão, essa camada, quando ela perde elétrons, ela deixa de existir. E aí ele fica somente com 4 camadas. E assim a gente tem a distribuição eletrônica do cátion estrôncio 2+. Tranquilo? E aí a gente fecha essa aula de número 21. Tem mais aula pela frente, muito conteúdo para a gente ver,
mas não deixa para se preparar para a avaliação no último momento, tá, galerinha? Até mais!